Oi, gente, nós, conforme combinado, estaremos hoje dando continuidade ao assunto retenção de 11%. Esse Instituto da Retenção, ele foi criado pela Lei 9.711, tá? É uma lei de 98 que determinou que aquelas empresas que contratassem prestadoras de serviço em regime de cessão de mão de obra ou de empreitada de mão de obra em alguns segmentos de atividade, essas empresas contratantes estão obrigadas a reter 11% do valor bruto da nota fiscal de serviço das empresas contratadas para prestação de serviço. Então, esse assunto vocês vão encontrar no artigo 31 da Lei 8.212 e no artigo 219 do Regulamento da Previdência Social. Hoje eu trouxe aqui o artigo 219, nós vamos dar uma leitura, vamos fazer uma leitura nele e também vamos conversar sobre alguns detalhes que constam desse dispositivo. Então, me acompanhe aqui no quadro, ok? Então, vamos lá. Retenção de 11%, artigo 31 da Lei 8.212 de 91, artigo 219 do Regulamento. Muito bem. Diz o artigo 219 o seguinte: a empresa, então vejo aqui que o contratante é uma empresa. A empresa contratante de serviços, então trata-se de um contexto de contratação de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra. Então, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário. É aquela sistemática onde uma empresa contratante contrata a empresa de trabalho temporário para que ela ceda trabalhadores para substituição de pessoal regular ou permanente, regular e permanente, e também em situações de acréscimo extraordinário de serviço. Então, os empregados da contratada vêm para prestar serviço de forma temporária. O período é no máximo de 3 meses, renovável uma única vez por igual prazo. Então, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da contratada. Observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 216, que é aquele que nos diz que o desconto é presumido feito, não podendo o responsável pela retenção e pelo recolhimento usar qualquer tipo de escusa para justificar o não recolhimento. Então, a empresa que contrata serviços executados mediante cessão ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, vai reter 11% do valor da nota de sua contratada para prestar serviços e o valor retido será recolhido no dia 20 do mês subsequente. Vamos dar aqui uma conversada, vamos ver o que é cessão de mão de obra. Então, diz o regulamento o seguinte, que exclusivamente para os fins deste regulamento, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou na de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei 6.019 de 1974, entre outros. Então, significa o quê? Que a cessão de mão de obra, então aqui temos cessão de mão de obra, é aquela situação em que a empresa contratada coloca à disposição do contratante, nas dependências do contratante
ou nas de terceiros, onde o contratante determinar. Tá? Quer ver um exemplo? Quando você tem a companhia de eletricidade que manda nas nossas residências pessoas para fazer a leitura dos medidores, para entrega de contas, essas pessoas que vêm às nossas residências são empregados de uma empresa terceirizada que presta serviço para a companhia de eletricidade. Esses empregados da terceirizada foram cedidos para a companhia de eletricidade, mas não estão dentro das dependências do contratante, e sim, tá, nas de terceiros, aonde o contratante determinou. O contratante, companhia de eletricidade, determina que os empregados da prestadora deverão estar nas residências dos usuários para leitura de medidores, para entregas de contas, tá? Então, a cessão de mão de obra implica na colocação à disposição do contratante em suas dependências ou na de terceiros, de segurados que são empregados da empresa prestadora e que realizam serviços contínuos relacionados ou não com a atividade fim da empresa e não importa a forma de contratação, tá? Sendo devida a retenção, inclusive quando a cessão de mão de obra for feita em regime de trabalho temporário. Então, vamos entender como é que funciona isso daqui. Eu tenho uma empresa prestadora de serviço que cede trabalhadores para prestarem serviço numa empresa cliente que contratou a prestadora. Quando os trabalhadores da prestadora de serviço vão trabalhar nas dependências do contratante ou onde o contratante determinar, em dependências de terceiros, inclusive, nós estamos num contexto de cessão de mão de obra e o serviço tem que ser de natureza contínua. Então, vamos pensar o seguinte, a companhia de eletricidade precisa de pessoas que se dirijam às residências dos usuários para leitura de medidores, para entrega de contas durante todo o ano? Sim, tá? Então, aquelas pessoas cedidas pela empresa contratada para a companhia de eletricidade estarão engajadas em serviços de natureza contínua, tá? Caso a companhia de eletricidade não terceirizasse esse setor, seria necessário, tá, contratar diretamente trabalhadores, porque a companhia de eletricidade não pode passar sem a contratação desse pessoal. De duas, uma, ou contrata diretamente ou terceiriza, tá, essa atividade utilizando mão de obra cedida pela prestadora de serviço. Então, aí é um contexto de cessão de mão de obra. O outro contexto, que é o da empreitada de mão de obra, que também foi referenciado no caput do artigo 219, seria uma situação onde o serviço prestado, ele não necessariamente vai ser prestado lá nos estabelecimentos dos contratantes. É um serviço que é prestado e ele se configura numa tarefa, tá? Que tem começo, meio e fim. Tá? Eu lembro bem de, numa prova da CESP, ter uma questão onde uma empresa um laboratório de medicamentos contratou uma empresa de telemarketing para fazer a divulgação de um novo produto dermatológico para os dermatologistas do Nordeste, das capitais do Nordeste. Então, a ideia que você tinha que tirar ali daquele contexto é se esse tipo de contrato seria cessão ou empreitada. Como se trata de um serviço contratado para uma campanha que tem começo, meio e fim, a gente diz que é um serviço de telemarketing prestado pela empresa contratada em regime de empreitada de mão de obra. No momento em que for efetuada a ligação telefônica para o último médico, acabou o serviço da contratada, tá? Porque foi, né, cumprido o propósito, que era uma campanha de divulgação entre um número delimitado de médicos, tá? Então, a empreitada, ela tem essa característica de uma delimitação, começo, meio e fim, tá? Já no caso da cessão de mão de obra, os serviços são necessários de forma continuada. Vamos pensar, por exemplo, num banco contratando empresa de vigilância. Não há que se pensar no banco sem vigilantes. Ou o banco contrata diretamente ou terceiriza esse setor de atividade. De janeiro a dezembro, o banco terá necessidade daqueles vigilantes ali prestando serviço. Trata-se, portanto, de um contexto de cessão de mão de obra. Mas se fosse, por exemplo, um festival de música que necessitasse de seguranças, seria
tá? Uma empreitada de mão de obra de segurança durante o período em que durasse aquele, né, festival, 3 dias, 4 dias, uma semana, tá? Então, a cessão, ela tem a natureza contínua na prestação dos serviços, já a empreitada não, existe essa delimitação, tá, do serviço prestado, ok? Então, vamos para a próxima situação aqui do artigo 219. Veja só. O parágrafo 2º, ele vai determinar quais são os serviços, tá, que prestados em sistema de cessão de mão de obra vão obrigar o contratante desses serviços a reter 11% da empresa contratada e a recolher o valor retido em nome da prestadora contratada, tá? Então, vejam, eu coloquei aqui esses primeiros 5, mas na verdade são 25 incisos, ok? Então, vamos, né, conversar aqui sobre essas 5 primeiras situações. De modo que eu quero que fique claro que não são todos os serviços prestados por empresas a outras empresas que obrigarão os contratantes a reter. Os serviços prestados em regime de cessão de mão de obra que obrigam os contratantes a efetivar a retenção de 11%, são esses 25 que eu vou apresentar agora. Então, esses 5 primeiros, já vocês vão descobrir que eles merecem especialíssima atenção, tá? Por quê? Porque eles vão obrigar o contratante a reter, seja a cessão, seja empreitada de mão de obra. Então, vamos lá. Primeiro, serviços aqui, limpeza, conservação e zeladoria. Então, quando uma empresa contrata uma prestadora de serviços que vai ceder trabalhadores para prestar serviço de limpeza, a empresa contratante tem que reter 11% de sua contratada. A mesma coisa em situações de serviço de conservação e zeladoria. Vigilância, segurança, construção civil. A construção civil, quando nós estivermos tratando da responsabilidade solidária do contratante, nós vamos ter condição de diferenciar os casos em que o serviço de construção civil obriga o contratante a reter e aqueles em que o contratante ele é solidariamente responsável com a construtora contratada. Então, serviços rurais contratados em regime de cessão de mão de obra vão obrigar o contratante a reter, serviços de digitação e preparação de dados para processamento também obriga o contratante a reter 11% da nota e recolher em nome da contratada. Temos ainda serviços, tá, de acabamento, embalagem, acondicionamento de produtos, cobrança, coleta e reciclagem de lixo e resíduos, copa e hotelaria, corte e ligação de serviços públicos, distribuição, treinamento e ensino. Vamos lá. Entrega de contas e documentos, lembram da companhia de eletricidade? São empregados de uma empresa por ela contratada que providenciam a entrega de contas nas nossas residências. Ligação e leitura de medidores, manutenção de instalações de máquinas, e de equipamentos, serviços de montagem, serviços de operação de máquinas, equipamentos e veículos, operações de pedágio e de terminais de transporte, operação de transporte de passageiros, atenção, carga não, apenas contratação de serviço de transporte de passageiros obriga a empresa contratante a reter 11% do valor do serviço prestado pela contratada, inclusive nos casos de concessão ou subconcessão. Também serviços de portaria, recepção e ascensorista, serviços prestados aqui também de recepção, triagem e movimentação de materiais, promoção de vendas e eventos, secretaria e expediente, saúde e telefonia, inclusive telemarketing. Então vejam vocês o seguinte, tá? Esses 25 incisos, que na verdade contém mais que 25 situações, logo o primeiro, né, fala de limpeza, conservação, zeladoria, não é? Então, vejam, esses 25 incisos contêm tipos de serviços que, quando prestados em regime de cessão de mão de obra, obrigam a empresa contratante a reter 11% do valor bruto da nota fiscal da empresa contratada para prestação de serviços.
Os 5 primeiros, tá, incisos obrigam o contratante a reter, seja cessão, seja empreitada de mão de obra, a forma de prestação dos serviços. Mas os 20 seguintes, do 6º ao 25º inciso, a contratante só retém se o serviço for prestado em sistema de cessão de mão de obra. Então, lembram aquele comentário que eu fiz da questão da CESP, em que se referenciava uma situação onde um laboratório farmacêutico contratava uma empresa de telemarketing para uma campanha de divulgação de um produto? Tratava-se de um contrato em regime de empreitada de mão de obra. Veja, telemarketing em sistema de empreitada de mão de obra não obriga o contratante a reter. Telemarketing só obriga a empresa contratante a reter 11% e efetivar o recolhimento do valor retido quando se tratar de um serviço prestado em regime de cessão de mão de obra. Então, vamos dizer o seguinte, que você compre um produto, um eletrodoméstico, tá? Quando você olha na caixinha, você vai encontrar ali serviço de atendimento ao consumidor, tá? Que você pode ligar 24 horas ou em horário comercial, enfim, para fazer reclamações, sugestões. Nesse contexto, essa empresa que oferece um serviço de atendimento ao cliente ou ao consumidor, essa empresa provavelmente terá contratado uma empresa de prestação de serviços de telemarketing. A pessoa que atendeu o telefone lá para você fazer a reclamação sobre o produto, provavelmente vai ser um empregado de uma empresa prestadora de serviços de telemarketing. Como é um sistema de contratação que a empresa contratante necessita de forma continuada, tá, desse serviço prestado pela terceirizada, é um sistema de cessão de mão de obra. Provavelmente serão trabalhadores da prestadora cedidos à contratante para, durante 24 horas por dia ou horário comercial, atenderem as ligações dos clientes. Conclusão, a empresa que produziu esses eletrodomésticos e contratou essa empresa de telemarketing, com certeza estará retendo 11% do valor bruto da nota de serviço emitida pela empresa contratada para a prestação do serviço de telemarketing, ok? Então, eu queria, né, que vocês até aqui gravassem. Número 1, que as empresas contratantes de serviços em regime de cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, retém 11% do valor bruto da nota da contratada e recolhem em nome da contratada. Número 2, não são todos os serviços. Existem 25 incisos, tá? Com uma listagem grande aí de serviços que, prestados em regime de cessão de mão de obra, obrigam a contratante, né, a empresa contratante a reter. E existem 5 situações apenas onde o serviço prestado em regime de empreitada de mão de obra também vai obrigar o contratante a reter. Por enquanto, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, conversaremos mais um pouquinho sobre a empreitada de mão de obra e obrigações de contratante e contratada nesse contexto de prestação de serviço. Até lá!